Olá, bom dia. Tudo certo com vocês? Bom dia. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Felipe. Bom dia, Renan. Bom dia. Gente, nós estamos aí trabalhando com o módulo número 5, tá? O módulo número 5. Que fala sobre boas práticas de manutenção. Boas práticas de manutenção. Certo? E ele usa dois temas que nós estamos falando aí, que é a corretiva e a preventiva. Ok? Nós estamos falando dessas duas coisas. São fundamentais essas duas coisas, por isso que nós estamos falando dessa questão aí, desse tema. E nós paramos, eu até coloquei aí no grupo, a gente está aí na página 45 que a gente parou. Página 45. Nós estamos na aula 3. Aula 3, ele fala de manutenção de desktop. Manutenção de desktop. Aula 3. Então, vamos lá. Vamos continuar a partir desse tema. Eu vou voltar um pouquinho para vocês ver o começo da aula, né? E aí a gente prossegue. A gente vai continuando aí. Fazer só uma pequena revisão aí, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, ó, deixa eu só colocar aqui o que a gente está falando. Então, vamos lá. Deixa eu só partilhar a tela aqui. Então, nós estamos que é o módulo 5. Fala de manutenção de desktop. Manutenção de desktop. E nós estamos na aula número 3. Na verdade, isso aqui embaixo. Aula 3. E o módulo é de manutenção. Módulo 5 é hardware. Boas práticas de manutenção. Boas práticas de manutenção. Nós estamos trabalhando com duas coisas, a corretiva e preventiva. Certo? Então, esse é o tema. Nós já falamos da memória RAM, tá? Que essa manutenção de desktop,
existem 5 componentes que são importantes. Então, dentro dessa manutenção, existem 5 componentes que são super importantes e tem que ser analisado. Quais são os 5? São 5 componentes importantes na manutenção. Isso de desktop, mas na maioria dos equipamentos, esses 5 itens são sempre os mesmos. Primeiro item é a memória. Memória RAM. A memória RAM, ela é uma das peças fundamentais no funcionamento do computador. Então, é a memória RAM, que é um dos componentes do computador que de mais fácil manuseio, né? E também que mais apresenta problema. O manuseio ele é fácil e eu consigo trocar, né, essa memória RAM. A memória RAM, deixa eu mostrar uma foto para vocês dessa memória RAM. Apesar de existir memória RAM on-board, né? Mas eu vou... memória RAM. É esse pente aí, ó. Tá vendo? É memória RAM. Todo equipamento, seja ele notebook, a gente está falando especificamente de desktop, né? Esse é o nosso tema. Mas todo equipamento precisa da memória RAM. É interessante que os desktops sejam realmente off-board. Que eu consiga tirar e colocar as memórias. Aí, ó, ela vai encaixado nesse slot que vocês estão vendo aí, ó, certo? Ela tem, cada placa-mãe, ela tem um modelo. Esse aqui a gente já tinha falado na última aula que eu falei, eu só estou voltando um pouco mais para vocês entenderem. Então, essa memória, ela é fundamental. Deixa eu só voltar aqui. Então, essa memória RAM que vocês estão vendo aí, ó, ela é fundamental. Né? Até tem uma foto dela na página 40. Olha lá. Porque é ela que faz com que a imagem apareça. A máquina só consegue ser ligada e exibir imagem na tela se a memória RAM estiver funcionando corretamente. Outra coisa, cada placa-mãe tem seu tipo de memória. Então, ao trocar a memória RAM, você tem que saber que tipo de memória RAM é. Entendeu? Senão você pode até comprar a memória RAM errada. Então, tem que sempre olhar que memória RAM é. Certo? Senão, temos a memória DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5. São os modelos. Além do tipo, que é esse 1, 2, 3, 4, 5, cada tipo ele tem pelo menos 3 frequências. Por exemplo, a memória DDR1, ele tem 3 frequências, que é a capacidade de fazer os processamentos. Tá?
Às vezes existem placa-mães que ela é DDR1, mas se ela for uma frequência muito... Existe pelo menos 3 frequências. Cada tipo de memória tem 3 frequências. E se ela for uma primeiro tipo de frequência, se você colocar o terceiro tipo de frequência, ele não vai dar. Então, tem que analisar isso também. Você coloca a memória, parece que a memória ainda continua queimada, mas nem é por isso. É porque a memória RAM, na verdade, ela está na frequência errada. Então, tem que analisar essa frequência. Além disso, nós podemos fazer um teste nela. A gente até já viu esse teste, tá? Vamos imaginar, porque a memória acontece às vezes, gente, de ela funcionar, ela ligar a máquina e tal, só que ela ficar dando tela azul. Dando tela azul. O que é tela azul? A máquina liga e do nada trava. Do nada trava, do nada aparece uma janela, uma tela totalmente azul, que você não consegue fazer mais nada. Você tem que desligar a máquina. Às vezes aparece uma mensagem, né? Dizendo que deu despejo de memória. Então, a memória, esses sinais, são sinais de que a memória pode estar ruim. Certo? Então, quando acontecer esse problema, de a memória ficar com esses sinais, né, devemos fazer esse teste que eu vou explicar agora. Eu vou mostrar para vocês agora, certo? Então, eu vou ter que usar, até tá bem explicado para vocês aí no material, mas eu vou mostrar para vocês aqui também. Vou explicar aqui, tá? Então, ó, o que eu estou falando está aí para vocês na página 41 do livro 5. Nós estamos falando aqui do módulo número 5 e da aula número 3. Nós estamos falando aqui dos 5 componentes no processo de manutenção. Primeiro é a memória RAM. Beleza? Primeiro é a memória RAM. Para eu fazer esse teste é bem simples. Eu não preciso ter um programa adicional. É só eu dar esse comando msched, que ele é o comando para eu fazer uma verificação. Uma verificação na memória. Certo? Então, ele tem esse objetivo. Então, vamos lá. Para eu chegar a esse teste, eu vou ter que pressionar do teclado as teclas janela e R. Ou eu venho no executar, né? Posso estar executando. Executar aqui, ó. Existe essa forma também, né? Você vem no iniciar e escreve executar, aqui, ó. Vai aparecer essa janela aqui, ó. Que é o comando para eu executar um software, né? Então, eu vou lá, ó, no iniciar, escrevo executar. Aí, aparece esse aqui, ó. Ele é um aplicativo dentro do Windows, não precisa instalar nada. Aí, aqui dentro, eu vou digitar o comando que eu quero. Que é isso que eu falei, ó.
DSCHED. Dou um Enter. Quando eu fizer isso, ele me pergunta, ele vai me dar essas duas alternativas, né? Reiniciar a máquina. Se eu clicar nessa opção, ele vai reiniciar. Quando ele voltar, ele vai aparecer essa janela na página 42. Então, recapitulando, o que eu fiz? Vim no iniciar. Então, isso aqui é quando a máquina fica travando, dando tela azul, e parece ser a memória. Esse é o exame que faz para você ter a certeza que é. Não adianta, acho que é memória. Não pode ter acho. Tem que ser exato. Para ter exatidão, tem que fazer os exames. E esses exames são esse procedimento. Vou no iniciar, entro aqui no executar. E aí digito aqui dentro esse comando. Tá vendo? E dou um OK. Dei esse OK. Interessante seria aqui, ó, reiniciar a máquina e verificar se há problema. Na hora que eu reiniciar e a máquina ligar novamente, vai aparecer essa janela da página 42. O que esse programinha faz? Ele vai fazer uma análise, um exame na memória RAM do computador. Se existir algum problema, ele vai aparecer lá no status. Quem está com material aí consegue ver isso aí, ó, na página 42. Ele vai fazer um exame e vai falar lá numa opção chamada status. Aparece uma tela azul, é automático, tá? Aparece automaticamente. E aí você vai realmente saber se é a memória ou não. Beleza? Então, ele vai fazer essa verificação. Tudo bem, hein, gente? Deu para entender aí, ô Renan? Cauã? Deu. Joaquim? Felipe? Tudo bem? Fabrício? Então, é esse o procedimento. Outra coisa que é importante também, a memória, acontece muito isso, tá? Acontece muito isso. Beleza, gente? Valeu. Ó, acontece muito isso. A memória mesmo, às vezes, por mais que você coloque ela e tal, e liga a máquina, pode existir alguma sujeira nela. Quem está com material aí, pode olhar lá na página 43, que é a limpeza. Limpeza. Eu devo limpar a memória RAM. Eu devo limpar a memória RAM. Como? Com uma borracha. Igual está aí, ó. Uma borracha, e se ela persistir, eu posso usar até o limpa-contato. Só que ela tem que ser limpa dos dois lados. Tanto a memória, como o slot, onde ela vai encaixada na placa-mãe lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. O que você passa, né? Numa borracha escolar. Igual tá mostrando aí, ó. Tá vendo aí a foto? Olha lá, tá passando uma borracha escolar. Onde você passa? Nesses contatos aqui, ó. Dos dois lados, bem passado. E aí depois limpa com um pincel. Entendeu? Vocês têm que passar a borracha. Depois que passou a borracha, dos dois lados, limpa, que ele vai ser que nem quando você apaga. Vai ser que nem quando você apaga alguma coisa no caderno. Fica cheio daqueles negocinhos porque você apagou.
Então, a memória é a mesma coisa. Quando você passa aqui a borracha, fica desse jeito, né? E aí você tem que limpar com o pincel. Então, você passa a borracha dos dois lados, desse lado e do outro, e depois limpa. Porque a memória, ela é bem... Isso acontece, você conecta ela tá normal, ela tá funcionando. Mas ela não fica dando vídeo. Porque alguma sujeira que impede de a memória dar vídeo. Então, se você fez o teste, né? Quando que eu faço o teste? Normalmente aqui, o processo está inverso, né? Esse procedimento da página 43 de limpar esse que vocês estão vendo na tela aí, ó, de passar borracha, às vezes vem antes do teste. Porque às vezes ela nem consegue dar vídeo. O teste que eu falei anterior e que eu expliquei é quando a memória ela dá vídeo. Ela está aparentemente funcionando. Mas do nada ela dá tela azul, fica travando, né? Daí você quer saber se é a memória mesmo. Aí você faz aquele. Então, aquele primeiro exemplo que eu falei, quando a memória está funcionando aparentemente, mas fica travando toda hora. Pode acontecer isso. A memória não está funcionando de maneira 100%. Esse aqui que eu estou falando agora, de limpar, de passar borracha nela, já é um passo anterior ainda, quando a memória nem está dando vídeo. Não tem nem como eu fazer aquele exemplo que eu falei anteriormente. Beleza? Então, é a memória RAM. Se persistir, eu tenho que limpar também o slot, tá? Ir com o pincel lá no slot, onde eu encaixo a memória aqui, ó. Essa foto mostra lá o slot. Limpar o slot, porque às vezes não é a memória que está sujo, é o slot. Se eu limpar, colocar limpa contato, eu tenho que depois ter a certeza que está seco. Porque se não tiver seco, ele pode ser que não, que dê problema, que não dê contato. Certo? Então tem que prestar atenção que ele impacta também. Com pincel mesmo, ou se persistir, passar limpa contato, ou álcool isopropílico, para tirar o contato aí. Deu para entender? Para tirar a sujeira e o problema que não está dando contato com a memória. Né? E não esquecendo de passar a borracha, né? Limpar dos dois lados. Ok? Então, esse é a assistência preventiva na memória RAM. Então, essa é a preventiva na memória RAM. Ok? Essa é preventiva na memória RAM. A próxima peça que nós vamos falar é a fonte. A fonte. Fonte de energia. Fonte de energia. A fonte de energia, ela deve ser limpa. Tirar os parafusos, é claro, que tem que tomar cuidado, né? Porque ali tem um monte de capacitor. O capacitor, ele armazena energia. Recomenda-se da fonte, vou mostrar a foto de uma fonte para vocês. Isso que eu estou falando está na página 44. A fonte de alimentação. É isso aí. Ela é conectada na placa-mãe, né? Tem vários modelos de fontes. Ela trabalha com algumas voltagens, por isso que tem esse fio aqui, ó. Uma parte desse fio vai conectado na placa-mãe, né? Vai conectado na placa-mãe.
e ele tem várias voltagens, porque cada componente precisa de uma quantidade de energia, entendeu? Então, a fonte, ela pode estar demonstrando, né? Porque o problema sempre, tanto na parte de corretiva e preventiva, ele vem a partir de alguns sintomas que pode acontecer. Então, quais sintomas pode acontecer? Ele até fala algum desses, né? Excesso de ruídos, pode ser poeira. Ruídos e barulhos ao ligar, também problema na fonte. Demorar para ligar, computador reinicia sozinho, pode ser a fonte. Tudo relacionado à fonte, né? Então, esses problemas podem acontecer por causa da fonte, e a fonte, ela tem que ser, quando emite esse problema, interessante trocar. Qualquer fonte que eu uso em qualquer máquina? Não. Se a computador ele tem placa de vídeo, se o computador ele tem muitos hardwares que exige energia, principalmente se tiver placa de vídeo. Placa de vídeo, seja ela qual for, exige muito da máquina. Entendeu? E precisa realmente de ter uma fonte com capacidade real. A fonte ela tem uma capacidade real, tá? Uma potência. Ela tem uma potência que é medida em watts. Uma potência que é medida em watts. Essa potência que é medida em watts fica nessa etiqueta aqui, ó, que eu estou colocando o mouse em cima. Entendeu? E se a máquina ela tem placa de vídeo, ela tem, principalmente a placa de vídeo, é um sinal que não pode ser qualquer fonte. Tem que ser uma fonte com uma capacidade maior. Deu para entender? Então, sempre que você olhar a placa e ela tiver uma placa de vídeo lá conectada ao computador, exige-se uma fonte com capacidade, né, com a potência maior, certo? Com uma potência maior. Então, tem que sempre pensar nisso. Quando estiver usando ou fazendo assistência a algum computador, perceber que tem placa de vídeo, já tem que ter uma fonte acima, ou acima de 500. De 500 para cima já ajuda, que é a potência dela. Fica escrito normalmente nessa etiqueta aqui, ó, a potência da fonte, tá? Fica escrito normalmente na etiquetinha aí. Cada fio desse, ele tem uma capacidade, tá? Uma capacidade, certo? E a gente pode usar o multímetro para medir cada fio. Normalmente, o fio tem essas saídas de energia da fonte, que esses fios aqui, ó, eu consigo ver a capacidade. Ele tem normalmente dois fios, um preto, que normalmente é o terra, e o vermelho que é a energia mesmo. Todos assim, né? Tem dois, que é um é o terra, aterramento da fonte. A fonte já tem um aterramento natural, né? E cada fio ele tem a sua voltagem, né? E automaticamente a sua corrente, certo? Para eu usar o multímetro, primeiro eu tenho que colocar na escala de energia qual que vocês acham? Se eu quero usar o multímetro, eu tenho que usar em qual escala? Alternada ou contínua? Qual a escala que eu devo usar?
para medir? Alguém lembra aí? O multímetro, como que eu devo usar o multímetro? Em qual escala? Para eu medir os fios lá? Porque eu tenho fio da fonte de 5 volts. Eu tenho fio de 3 volts. Eu tenho fio de 12 volts. Então, eu tenho essas três medidas. Tem de 5, de 3 e de 12. O de 5, eu tenho 5 negativo e 5 positivo. O de 3, o de 12, eu tenho de 12 negativo e 12 positivo. Certo? Tem alguns que são botões, fios específicos, né? Que ele não tem uma... São até negativos, né? Então, temos que prestar atenção nisso. E eu consigo medir esses, né? Por exemplo, os laranjas mesmo. Quando eu olho aqui, ó, esses fios da fonte, eu percebo que ele é laranja, todos os laranjas são 3 volts. 3 volts o quê? 3 volts contínuo. Quando a energia ela vem da tomada e entra para a fonte, eu tenho que colocar na escala de energia contínua, certo? E não alternada. A alternada veio da tomada. Quando ele entrou para a fonte, os componentes eletrônicos têm um componente que ele converteu. Ele fez a conversão. Então, no multímetro, eu vou ter que colocar o multímetro, vou ter que colocar ele, vamos usar esse amarelinho aqui, gente, ó, dessa escala aqui, ó. Acho que vocês estão vendo o multímetro aí, né? Teve uma aula que a gente falou de multímetro, a gente vai ter que colocar aqui, ó. Interessante a gente colocar, observe que o máximo de volts aqui, ele é 12, né? Então, eu poderia ter colocar em 20 aqui, ó, em 20. Se eu não tiver certeza, posso colocar em muito mais, 200, né? Porque sempre eu coloco escala acima do que eu posso encontrar. Então, eu vou ter que colocar nesse aqui, ó, em escala de energia contínua. Ok? Coloco em escala de energia contínua. E aí eu vou medir os fios lá, certo? Não podemos esquecer que a fonte, todos os fios que são laranjas, é 3 volts. Então, eu vou colocar na escala de 20, não tem problema, né? De 20 aqui, né? De 20 volts, contínuo, e vou medir os fios. Todos os fios laranja são 3 volts. O fio preto aí é um tipo de terra, né? Todos os pretos são terra. E para eu medir sempre eu vou precisar de um terra. Quero medir o laranja, vai o vermelho da ponta de teste vai no vermelho e o preto do ponta de teste do multímetro vai no preto. Para eu medir, eu vou ver lá e vou identificar que vai aparecer no visor do multímetro mostrando lá 3 volts. O roxo lá, né? O roxo, na verdade, é 12 volts. O roxo é 12 volts. O vermelho, todos os vermelhos são 5 volts. Então, laranja é 3 volts. O vermelho é 5 volts. Tá? Todos os vermelhos é 5. O roxo tem um roxo só. O roxo, que é um que existe, também é 5 volts. Os amarelos são 12 volts. Todos os amarelos são 12 volts. Certo?
O verde, ele é um on, né? Ele é um para ligar a máquina, né? Ele é um que fecha curto, na verdade, né? Que fecha curto, relar um fio no outro para poder ligar, né? Então, é um que ele conecta aí, né? Então, a gente viu aí todas as voltagens e todos os fios, né? Então, aqui, ó, se eu fosse medir, eu vou ter que usar o seguinte, tipo assim, se eu for medir mesmo, eu vou ter que usar assim, ó. Eu vou medir o amarelo. Vou ter que colocar um amarelo, na entradinha amarela, e essa ponta preta no preto. Ele vai mostrar lá 12 volts, certo? Porque aqui eu tenho que ter o terra. E a tomada, não tem dois pinos? Um lá é fase, o outro é o neutro, né? Então aqui seria mais ou menos o preto é o neutro, certo? Então, vou medir o vermelho. Um vai no vermelho mesmo lá, e eu vou ter que escolher qualquer preto. E o outro vai no preto. Aí eu vou conseguir ver lá a capacidade. Não pode esquecer daqui, ó, de colocar na escala. Coloquei na escala certa. Então, o primeiro passo é vir e colocar na escala aqui, ó, na escala de energia contínua. E aí depois eu vou usar as pontas e aí você vai observar, né? Que todos os laranjas é 3 volts, todos os vermelhos são 5 volts, né? Um dos roxos é 5 volts, os amarelos é 12, e os vermelhos e os... Entendeu? Então, laranja, sim, 3 volts, vermelhos, 5 volts, e os amarelos, 12 volts, certo? Mas para eu medir é só eu colocar na escala, primeiro passo, na escala de energia contínua, no multímetro, e ir com a ponta. Uma ponta eu coloco no que eu quero medir, no amarelo, e o outro eu coloco no preto. E aí eu vou conseguir saber todas essas voltagens que eu acabei de explicar. Ele vai mostrar para mim todos os que é 12, todos os que é... Nem precisa decorar, né? Quando eu coloco, mas uma ponta sempre no que eu quero saber, e a outra no preto, sempre no preto. Ele vai me mostrar. Né? Porque o preto é o fase, né? Beleza? Então, é assim que eu falo. Isso está escrito na apostila, que eu acabei de explicar, no material de vocês, né? Página 46, 47, está mostrando exatamente isso que eu estou falando, né? Fala da etiqueta, o fio, a fonte mesmo, deixa eu pegar uma fonte aqui, ó. Aqui, ó, tô falando desses fios aqui, né? Aqui, ó. Falando desses fios aqui, aqui é a fonte. Eu estou falando desses fios aqui, ó. Esses fios, né? Todos esses aqui, ó. Ó, tô falando desse fio. Esse fio vai ligado na placa-mãe. Aqui, ó, vai ligado na placa-mãe. Tá vendo aí, ó? Então, eu tô falando dessas cores aqui, ó. Ó, as cores que eu tô falando aí. E aqui tem os pinos, tem uns furinhos. Então, para eu medir aqui, ó, eu vou ter que colocar na escala o multímetro. Na escala de 20 aqui, ó. Coloquei na escala primeiro. Energia não pode ser alternada, energia contínua. Coloquei já. E eu vou vir aqui, ó. Quero medir o laranja. Coloco o vermelho no laranja. Só encosto aqui. E a outra ponta, coloco em qualquer preto que tiver aqui. Ó. Qualquer cor preta. Fio preto. Ó. Aí vai me mostrar no visor. Aqui eu estou medindo o amarelo. Ele vai me mostrar que é 12 volts. Aí eu vou saber. Então, no amarelo que eu quero saber, o outro no preto. Ele vai mostrar aqui que o amarelo é 12 volts. Vai me mostrar. Né? Eu consigo saber. Aqui também, ó, todas essas saídas aqui eu consigo saber. Certo? Pelo pino, né? Eu consigo saber aqui, ó. Ela aqui no primeiro pino, ele vai me mostrar. É sempre assim, um no vermelho, o outro no preto.
Ó, ele vai, no visor, o que vai acontecer? No visor aqui, ele vai me mostrar, certo? Ok? E sempre eu vou ter que fazer isso com a fonte ligada. Daí eu vou poder testar cada um desses aqui. Pode ser que algum desses seja ruim? Pode ser. Certo? Pode ser. E a fonte, normalmente, é uma das peças mais, assim, que dá problema, né? Porque reiniciando a máquina, aquecimento, é um dos problemas que pode acontecer. Aqui, ó, ele fala que eu vou poder fazer um teste se a fonte está ligando ou não. Quando eu olho aqui, ó, quando eu olho aqui, ó, ele tem um fio verde só. Um fio verde. Vou ter que conectar o clips nesse fio verde. Esse fio verde é que faz o computador ligar. Se eu quero fazer ele ligar, eu vou ter que ligar o cabo da tomada aqui, ó, e conectar um clips aqui, ó, um clips nesse furo verde, onde tem um fio verde, e no fio preto. O que vai acontecer? Quando eu conectar o clips aqui, ó, o cooler vai rodar. Esse ventiladorzinho aqui, ó, vai ficar rodando. Vai rodar, mostrando que a fonte está boa. Mostrando que a fonte, ela está ligando. Isso não é uma prova de que a fonte está totalmente boa. Tem que ligar na placa-mãe e ver ela em funcionamento. Mas aqui é um teste, está lá na página 49. Certo? Esse procedimento. Ok? Então, nós falamos do procedimento de testar a fonte. Existe alguém com alguma dúvida? Fabrício, alguma dúvida? Felipe, alguma pergunta? Não. Joaquim? Cauã? Não. Renan? Alguma dúvida? Renan? Não. Certo. Nós vamos começar a falar de uma peça. Deixa eu pegar a placa-mãe para mostrar para vocês. De uma peça chamada BIOS. Alguém já ouviu falar de BIOS? Ouviu falar de BIOS? Alguém aí? Alguém já ouviu falar de BIOS? A gente vai começar a falar dela. Está lá na página 40, página 50. A BIOS, ele é um chip. Ele é um chip como esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele é um chip. O que é um chip? Né? Ele é um componente eletrônico que está soldado na placa-mãe. Tá vendo aí, ó? Ele é um componente eletrônico que está soldado na placa-mãe. Estando soldado na placa-mãe, qual que é o objetivo da BIOS? Então, a BIOS aí, ele é um outro componente importante, tá? Que ele está na placa-mãe, né? Então, a gente poderia falar que é a placa-mãe. 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 A placa-mãe, todas as placas-mães têm esse chip. Então, esse é um próximo item. O que ele faz, ó? Esse chip aqui, ó. Um chip parecido com esse aqui, ó. Toda placa-mãe tem. O que esse chip faz? Ele controla os hardwares. Todas as peças que eu conecto na placa-mãe, ele vai controlar. Então, ele controla a peça, esse chip. E dentro dele existe um programinha que faz esse controle, que é chamado setup. Ele é o programa que está gravado dentro dessa BIOS. Tá? Assim. E eu consigo acessar esse programa, que fica gravado dentro desse chip. Esse programa ele vai mostrar essas configurações, os tipos de hardware que eu tenho, quais a configuração desses hardwares, né? A forma de leitura
do HD, dos CDs, dos pendrives, eu posso alterar também qual que eu quero que leia em primeiro lugar. Então, eu consigo acessar esse programa. Como que eu consigo acessar? Existem 3 maneiras, normalmente, para eu acessar o programa da BIOS, que é chamado Setup. Existem 3 maneiras de acessar. Está até no material de vocês, na página 51. Para eu acessar esse programa, que é um programa super importante, né? Que é o Setup, eu tenho que usar, ou eu tenho que reiniciar a máquina. Na hora que a máquina estiver sendo ligada, eu vou ter que pressionar 3 teclas, ou a F12, ou a F2, ou a Delete. São todas teclas do teclado aqui, ó. Né? Ou a F2 aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reiniciar a máquina. Tenho que ligar ela novamente. Quando ela estiver ligando, eu já vou pressionando. Ou seguro a tecla aqui. Quando eu segurar, né? Por exemplo, segurei ao ligar o F2, se for F2, vai aparecer essa tela que está no material de vocês na página 51. Vai aparecer essa tela para mostrar para vocês todas as configurações. Todas as configurações. Existem alguns modelos de BIOS. Alguns modelos você consegue usar o mouse, alguns não. Alguns existem mais recursos, outros menos recursos. A BIOS ela varia muito, mas sempre o setup, que é o programa da BIOS, programa dessa peça que controla as outras peças, né, que vê as configurações das peças, ele muda muito. De notebook mesmo, ele é bem diferente. Tem 4 menuzinhos, bem básico. Tem setup, que ele é mais completo, né? Tem setup que tem até 12 opções de configurações. Só que o objetivo dela é sempre esse, de configurar ou mostrar a configuração das peças, certo? E alterar essas configurações. Professor, existe esse modelo que eu falei, né? Modelo de placa-mãe, né? Existe um modelo chamado Legacy, existe um outro modelo chamado UFI. Qual que é a diferença? O grande diferencial dos modelos de BIOS e de modelo de setup automaticamente é a segurança. A UFI ela veio com uma segurança maior, tá? Uma segurança maior em relação ao sistema, né? Porque uma época tentava se fazer um vírus que acessasse essa BIOS. Para isso não acontecer, porque é catastrófico isso acontecer, iria danificar toda a máquina, eles criaram um sistema de segurança para que esses vírus não conseguissem, né, tivessem mais dificuldades, né, para acessar. E aí criou esse sistema de segurança chamado UFI, que ele bloqueia alguns recursos, né? Mas algumas placas-mães você consegue mudar isso. E a maioria, todas elas, você pode colocar senha também, tá? Senha nela, né? Que é na opção Security normalmente, né? Security. Na Security tem a opção de você colocar a senha. O que acontece? Se a pessoa tentar mudar, entrar no setup, como que entra? Eu expliquei para vocês, ou pressionando a delete ao ligar a máquina, ou a delete, ou a F2, ou a F12, aqui embaixo. Ou a F12. Essas 3 maneiras eu consigo acessar o setup. Só que, se eu permito que a pessoa entre, a pessoa pode alterar coisas que não são ilegais. E eu posso colocar uma senha, tá? Está lá, escrito na página 52 e 53.
que eu consigo colocar senha. Aí o que acontece? Se a pessoa tentar acessar o setup, vai aparecer uma senha. Entendeu? E a pessoa não consegue entrar no setup se não conseguir colocar a senha. Então, é uma das ferramentas, uma das formas que eu posso utilizar para deixar mais seguro, né? Cada dia é mais seguro aí, certo? Esse recurso de setup. Ok? Deu para entender, gente? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Alguma pergunta? Eu vou propor um exercício de fixação desse tema. Que eu vou colocar lá no grupo. Que é o exercício sobre essas informações que eu falei. Página 55, livro 5, que nós estamos. Certo? Eu coloquei lá no grupo, para vocês fazerem. Façam e me enviem. Beleza? Na próxima aula, nós vamos falar de manutenção. Vamos fazer algumas manutenções bem específicas no notebook. Nos notebooks. Certo? Que é a aula número 4. Tá? Nós vimos a aula número 3 hoje. E na aula que vem nós vamos entrar na aula número 4. Não sei se alguém... Deixa eu só ver uma coisa aqui.